Atenção, senhores vereadores, para verificação de presença. Com 14 vereadores acusando a presença, dou por aberto os trabalhos da 43ª sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do material recebido. Da CPF Paulista, assunto campanha Chega de Choque. Esse ofício e os demais serão encaminhados aos setores competentes da Casa. Jaime Ferreira de Lima Filho, assessor técnico de gabinete, expediente à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor vereador da Câmara Municipal de Franca, assunto: encaminha balancetes referentes ao mês de setembro de 2017 da Câmara Municipal. Presidente Marco Garcia. Do prefeito Gildo Souza, ofício número 078/2017, contábil, e envio de balancetes. Termo de colaboração, de um lado o município de Franca e de outro a Amor, Associação dos Moradores do Jardim Panorama de São Francisco, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, para a administração e funcionamento das atividades da Associação dos Moradores. À disposição do senhor vereador da Secretaria. Moção de aplausos, Vanderlei Sintra Ferreira. Prezado senhor, honrado e emocionado, agradeço a moção de aplausos, iniciativa do estimado amigo vereador Adermes Marini e aprovada pelos demais vereadores pelos 10 anos à frente da Fundação Espírita Allan Kardec, entidade filantrópica quase centenária no atendimento aos pacientes com transtornos mentais e dependência química. Ao lado de valorosos companheiros, enfrentamos grandes desafios. Foram 10 anos de muita luta, muitas alegrias e muitas tristezas, decepções, principalmente com administradores do poder público, aqueles que deveriam dar maior atenção para essa instituição. Importante lembrar que há mais de 2 anos aquela instituição encontra-se judiciada, mantida por liminar da Justiça Federal, em virtude da ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal. Caso contrário, já teria fechado as suas portas. É lamentável que a insistência do poder público, União, Estado e Município, em não renovar o convênio para a continuidade da prestação de serviço, deixa nós numa tristeza, numa incerteza quanto ao futuro da Fundação. Apresento a todos meus protestos de estima e consideração. Cordialmente, Vanderlei Sintra Ferreira. Ata, sessão solene da Câmara Municipal de Franca, prêmios, valores da maturidade. Excelentíssimo senhor Marco Antônio Garcia, presidente da Câmara Municipal de Franca. Assunto: campanha Chega de Choque. Levamos ao conhecimento de vossas excelências que a CPFL Energia, em razão do crescente número de acidentes na rede elétrica e preocupada com a vida da população, está realizando a campanha Chega de Choque em toda a sua área de concessão. Essa iniciativa tem como objetivo principal conscientizar a população sobre o uso seguro da energia elétrica e, consequentemente, eliminar esse tipo de acidente envolvendo a população. No ano de 2016 foram registrados exatamente 75 acidentes na rede elétrica envolvendo a nossa população. E em 2017 já se acidentaram mais de 33 pessoas em nossas redes de energia. Desde junho até dezembro desse ano, comunicações sobre a campanha Chega de Choque estarão presentes em rádio, jornal, carro de som, na página oficial da CPFL Energia no Facebook, em anúncios na web e também no verso da conta de energia. Além dessas veiculações, a CPFL preparou uma blitz, veículo adesivado com o tema da campanha, que desde setembro está percorrendo 30 cidades do estado de São Paulo, dentre elas a cidade de Franca. O veículo, que tem sistema de áudio e vídeo, vai difundir didaticamente uma animação que demonstrará os perigos de se ficar próximo à rede elétrica.
A campanha será divulgada no dia 1º de novembro de 2017 na cidade de Franca, onde a Blitz estará percorrendo os seguintes bairros: Jardim Aeroporto, Vicente Leporassi, Sítio Petrópolis, Santa Terezinha, Recreio Campo Belo, Parque do Horto, Jardim Paraty, Jardim Palestina, Jardim Brasilândia, Palma, Jardim do Éden, Jardim São Francisco, Jardim Panorama, Parque do Horto. Solicitamos divulgar o conteúdo dessa correspondência entre os nobres vereadores desta Câmara Municipal, para os quais encaminhamos em anexos os folders da referida campanha. Desde já agradecemos e aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e considerações. Atenciosamente, Cláudia Maria Goulart Lemos, consultora de negócios do Poder Público. À disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Casa. Registro aqui e agradeço a presença do senhor Genaro, que é presidente do Clube da Velha Guarda, juntamente com o Dr. Regis e os demais companheiros. Obrigado pela sua presença. Logo depois de fazer a leitura, estarei dando a palavra ao Dr. Regis para que fale em nome do Clube da Velha Guarda. Obrigado pela presença de vocês. Registro a presença também do Marcelo Reis, que é da Santa Casa. Obrigado pela sua presença, Marcelo. Rodrigo Soró, presidente do PSB, e demais munícipes que nos acompanham aqui na manhã desse dia. Passamos agora, senhor presidente, às indicações. Eu consulto os senhores vereadores que possamos fazer a leitura do vereador e a quantidade de indicações. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Antônio Donizete Mercúrio, 1 indicação. Arrozinho, 3 indicações. Correia Neves Júnior, 4 indicações. Cristina Vitorino, 3 indicações. Della Mota, 1 indicação. Cacá, 1 indicação. Nirlei de Souza, 3 indicações. Pastor Otávio Pinheiro, 1 indicação. Moção de aplausos. Adermes Marini Júnior. Moção de aplausos à diretoria da CHB Sistema de Gestão pelos seus 30 anos de existência. Cristina Vitorino. Moção de aplausos. Congratulações aos alunos Igor Santini Lourenço, Ana Laura Silva e Lívia Cristina, da Escola de Karatê Pequeno Mestre. Della Mota, moção de aplausos aos policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar, da Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária, que atuaram em conjunto na prisão em flagrante na rodovia Cândido Portinari de 3 indivíduos que praticaram roubo em joalheria do Franca Shopping, bem como na recuperação de joias e relógios, em 18 de outubro desse ano. Moção de aplausos, pastor Otávio Pinheiro. Essas moções de aplauso todas serão encaminhadas à próxima sessão. Moção de aplausos e congratulações ao subtenente Paulinelli Andrade de Paiva pelos relevantes serviços prestados ao município, bem como instrutor do tiro de guerra. Moção de aplausos, pastor Palamone. A reverenda Miriam Rosa Guerra Carvalho, em comemoração aos 30 anos de seu ministério. Moção de pesar. Adermes Marini Júnior. Assunto: moção de pesar à família do senhor Ivo Coutinho Elias pelo seu falecimento. Moção. Por tratar de moção de pesar, aprovado. De pesar. Falecimento de Cleiton Wendel Domeneghetti. Aprovado por se tratar de moção de pesar. Projeto de lei. Todos os projetos de lei serão encaminhados às comissões competentes. Adermes Marini Júnior. Denomina Jerusa Marcelino a Rua 9 da Vila Toscana e da outras providências. Prefeito Gilto Souza, projeto de lei. Institui no município de Franca o Programa Municipal de Residência Médica no âmbito das atividades desenvolvidas no Sistema Único de Saúde. Cria a Comissão de Residência Médica Municipal, COREME, e auxílios de preceptoria e de coordenação. Projeto de lei complementar. Prefeito Gilto Souza. Assunto: dispõe sobre a alteração do nível do cargo de fiscal sanitário, promove a adequação das funções descritas na Lei Complementar Municipal 22 de 99,
a fim de atender às disposições do Código Sanitário do Estado de São Paulo. Institui adicional de produtividade. Substitutivo, Cristina Vitorino. Assunto: substitutivo ao PL 147/2017, que altera e acrescenta dispositivo à Lei nº 5.985, de 2003, que obriga a fixação de cartazes com números de disque denúncia e da outras providências. Encaminhe-se às comissões competentes, junte-se ao projeto. Tribuna Livre, Andresa Del Bianco. Tribuna Livre, assunto: solicita o uso da Tribuna Livre para versar sobre a Clínica de Recuperação DC9. Deferido para amanhã desse dia. Regis Jorge, Tribuna Livre, pedido de cessão de uso para a velha guarda de Franca. Deferido para amanhã desse dia. Viagem relatório, Adermes Marini Júnior. Os relatórios estarão todos à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Relatório de viagem a São Paulo entre 20 e 22 de dezembro de 2016. Senhor presidente, faça a palavra. Tem a palavra o vereador Corrêa Neves Júnior. Apenas mero esclarecimento, uma dúvida. Por que nós estamos analisando agora, no mês 10, viagens relatório no mês 12 do ano passado? Nenhuma dúvida quanto à legitimidade e à idoneidade dos vereadores. É só pelo decurso do tempo que me chama a atenção. Esse relatório não havia passado pelo controle interno, foi por isso. Então, fez um levantamento de todos os procedimentos e o controle interno viu, então, por isso que está à disposição dos senhores vereadores. Obrigado, excelência. Disponha sempre, excelência. Viagem relatório, Fabiano Washington da Silva. Viagem a Brasília do dia 17/10/2017 ao dia 20/10/2017. Relatório de viagem a São Paulo no dia 20/12/2016, 21/12/2016. Viagem relatório, Zezinho Cabeleireiro. Assunto: relatório de viagem do vereador José Barbosa da Silva à cidade de São Paulo. Viagem relatório, Nirlei de Souza. Assunto: Secretaria de Esporte e Secretaria de Agricultura de Abastecimento, 23/12/2016. Documentos que dependem de votação. Documentos que dependem de votação. Foi lido o requerimento, excelência? Peço que faça a leitura do matéria que depende de votação. Autoria coletiva. Requer informações sobre quais motivos que impedem o prefeito municipal de encaminhar a esta Casa Legislativa um projeto para a doação de área à CDHU com a finalidade de construção de casas populares com mensalidades justas e que caibam no bolso da população de baixa renda que luta por sua casa própria. Com a palavra plenário, os contrários se manifesta. Aprovado. Requerimento KK, informações sobre o andamento do processo de repasse das creches às entidades para o próximo ano. Com a palavra plenário, os contrários se manifesta. Aprovado. Requerimento KK, informações sobre o andamento do processo de repasse das emendas impositivas para a entidade pastoral do menor, bem como que envie cópia integral ao referido processo. Requer ainda que informe qual o artigo da Lei 13.019/2014 que impede que esta entidade receba o repasse a ela destinado. Tem a palavra plenário. Os contrários se manifesta. Aprovado. Requerimento KK, informações sobre o andamento do processo de repasse das emendas impositivas para a entidade Promoção Humana da Capelinha, bem como que envia cópia integral do referido processo. Requer ainda que informe qual o artigo da Lei 13.019 que impede essa entidade receba o repasse a ela destinado. Com a palavra plenário, os contrários se manifesta. Aprovado. Informações KK sobre o andamento do processo de repasse das emendas impositivas para a entidade CEPROL,
bem como que envie cópia integral do referido processo. Requer ainda que informe qual o artigo da Lei 13.019, 2014, que impede que essa entidade receba ou repasse a ela destinado. Com a palavra o plenário. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento, vereador Cacá, informação sobre o dia e o mês que serão efetuados os repasses dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às entidades sem fins lucrativos, constante no projeto de lei 125/2017. Tem a palavra o plenário. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Ata sessão solene Angélica Martins Manso. Sessão solene, prêmio Valores da Maturidade, 25/9/2017. Com a palavra o plenário. Os contrários se manifestam. Aprovado. Requerimento, autoria pastor Otávio Pinheiro. Requer seja oficiado presidente da CDHU, senhor Marco Rodrigues Penido, para que informe quais as possibilidades de priorizar a entrega de unidades habitacionais para pessoas. Tem a palavra o plenário. Os contrários se manifestam. Aprovado. Ata sessão ordinária Carlos Eduardo Evangelista. Ata da 41ª sessão ordinária 10/10/2017. Com a palavra o plenário. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Esgotadas as matérias. Eu convido para fazer uso da tribuna livre, Dr. Regis, pela velha guarda. Solicito ao vereador Carlinhos Petrópolis que recepcione o Dr. Regis para que possa fazer uso da palavra. O vereador Carlinhos, obrigado, Carlinhos. O arrozinho recepcionou já que estava aberto lá. Obrigado, excelência. Dr. Regis, obrigado pela sua presença aqui. Vossa Senhoria terá 10 minutos para fazer a explanação conforme requerimento. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos os integrantes dessa Casa de Lei. Gostaria de agradecer a presença de alguns membros da velha guarda que estão nos assistindo. E a minha exposição aqui é breve, rápida, bem simples. Bom, eu me chamo Regis, sou associado lá da velha guarda e nós estamos aqui com o propósito de fazer um requerimento para a cessão de uso gratuito de um terreno que se localiza de frente à nossa sede lá da velha guarda. A velha guarda aqui de Franca, ela foi fundada em 1989, é uma entidade sem fins lucrativos e é declarada de utilidade pública e hoje conta com 360 associados. E o que está acontecendo? A gente tem observado que naquele entorno da velha guarda não existe estacionamento para os associados chegarem até a nossa sede. E os associados têm que estacionar veículos, às vezes 100, 200, 300 metros de distância para chegar até a velha guarda. E quando isso ocorre no período noturno, já foi verificado vários acidentes, como queda de pessoas, porque são pessoas idosas, pessoas frágeis, e que já aconteceu às vezes de alguma senhorinha de salto alto virar o pé, algum idoso às vezes de bengala cair. Então, a nossa intenção, ela cinge-se no seguinte: bem em frente ao Clube da Velha Guarda, existe um terreno de propriedade do município, é um terreno ocioso, até a gente já vem fazendo uso desse terreno, porém, a gente gostaria de pavimentar esse terreno, a gente gostaria de colocar lá uns bloquetes, demarcar as áreas de estacionamento dos veículos, isso para facilitar o acesso dos idosos até a nossa sede. A gente não fez nada disso ainda, porque como o terreno é do município, a gente não investiu nada lá ainda, porque se a gente for começar a mexer, chega a prefeitura e barra a gente. Então a ideia nossa é pedir a adesão de vossas excelências nesse requerimento, um requerimento de autoria coletiva, para que o município faça essa cessão de uso
desse terreno que fica de frente à velha guarda, para que a velha guarda possa pavimentá-lo, demarcá-lo e fazer estacionamento para nossos idosos. Se a gente conseguindo essa cessão de uso, não vai haver custo nenhum, ônus nenhum para o município. Muito pelo contrário, nós iremos cuidar desse terreno como se nosso fosse, pavimentá-lo, demarcá-lo, para dar mais conforto aos nossos idosos. Então eu conto com a adesão e colaboração de vossas excelências para que a gente consigamos o uso desse terreno de forma legal. Gente, muito obrigado pela atenção. E finalmente, aqueles vereadores que não conhecem o nosso trabalho estão convidados a participar de nossas reuniões, que são às quartas-feiras, lá na sede social. Todos serão muito bem-vindos para conhecer nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Regis. Essa área é aquela área que tem um bico lá em frente, né? Uma área até pequena, não é isso? Aquele bico do quarteirão é um terreno de em torno de uns 700 metros quadrados, que fica de frente à velha guarda. No mapa da prefeitura consta como uma viela e sistema de lazer. Então nós até estamos já utilizando esse terreno para estacionamento de veículos, mas como não está pavimentado, a gente pretende colocar uns bloquetes e demarcar para regularizar os estacionamentos. Acredito que lá deva caber aproximadamente uns 40, 50 automóveis. Não, realmente, a gente vê que tem pouco espaço para estacionamento. É uma área que a prefeitura acredita que não tem nem como construir escola, creche, UBS, porque é uma área muito pequena, né? Poderemos fazer de forma coletiva, encaminhando esse pedido ao senhor prefeito, já que o Clube da Velha Guarda é uma entidade sem fins lucrativos, tem utilidade pública, vem prestando um serviço para as pessoas de terceira idade de excelência. Parabéns por essa iniciativa. Acredito que o prefeito deva acatar o pedido, né, de uma permuta, de uma cessão de comodato, para que a velha guarda possa usufruir e fazer as melhorias, benfeitorias naquela área. Perfeito. Parabéns pela iniciativa. O vereador Adermes quer falar, só um minutinho. Muito obrigado. Eu vou passar às mãos do presidente da casa o pedido nosso. O Adermes quer falar com Vossa Senhoria? Só um minutinho. Se mais algum vereador quiser falar também. Senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, vereadora Cristina Vitorino, bom dia a todos. Pessoal da velha guarda que aqui está presente. Domingo nós estivemos no almoço, eu, o presidente Marco Antônio Garcia. Eu só estou aqui para manifestar o meu apoio e quero registrar o meu respeito à velha guarda de Franca. Meu pai e minha mãe fizeram parte. Infelizmente, meu pai, em virtude do problema dele de saúde, agravou, ele não está conseguindo andar mais. E como disse o presidente Marco Antônio Garcia, a gente constata, pedia para os novos colegas vereadores que acompanhassem, a população está envelhecendo, nós temos pessoas acima de 60 anos, só olhar o censo, e nós precisamos ter uma atenção especial para a terceira idade. As pessoas têm que ter atividade, têm que ter entretenimento, têm que ter lazer, tudo isso faz parte da necessidade das pessoas que cumpriram a sua etapa profissional na vida e elas têm que ter esse momento. Então eu queria parabenizar, viu, Genário? Seu nome, todo mundo da velha guarda, pelo trabalho que é realizado. Tenho certeza que, como disse o presidente Marco Antônio Garcia e os novos colegas vereadores que vão apoiar essa iniciativa, acredito que a prefeitura vai disponibilizar essa área para que vocês continuem dando essa assistência, dando entretenimento, lazer para a pessoa de terceira idade. Parabéns. Muito obrigado. Essa palavra. Palavra vereador Nirlei de Souza, depois do vereador Donizete. Doutor Regis, em primeiro lugar, um prazer receber o senhor aqui e toda a diretoria da velha guarda. Eu acho justo esse pedido aí dessa área para que fosse servido aí a velha guarda. Eu conheço o local lá, é um local pequeno, mas que
será de grande utilidade para a velha guarda, né? Para aqueles que frequentam a velha guarda. Eu tenho certeza que o Gilson não vai medir esforço para ceder essa área, porque nós sabemos que o estacionamento hoje é muito importante, porque todas as pessoas hoje têm o seu carro e quando chega, às vezes, não tem onde estacionar. Então vai ser muito importante essa área lá para a velha guarda. E se depender do legislativo aqui também, tenho certeza que tudo vai correr bem e o prefeito tem certeza que vai também fazer a sua parte. Então vai dar tudo certo, se Deus quiser. Parabéns aí, viu? Muito obrigado, vereador. Tem a palavra o Donizete da farmácia. Em primeiro lugar, doutor Regis, é um prazer estar recebendo você aqui, né? A gente é amigo de longa data, vizinho, né? E você sabe o carinho que eu tenho por você. Para quem não sabe, o doutor Regis também, Cacá, mexeu com o ramo de farmácia, né? Aí foi mais esperto e saiu antes, né, Regis? Quando fala de velha guarda, Regis, me lembra duas pessoas. Na hora que fala velha guarda, já vem na minha cabeça. O doutor Gé Pereira era um cara que lutava muito pela velha guarda. Verdade. E eu acompanho o carinho, o amor que ele tinha para essa entidade. Lembro também do Somicis Hilário, né, que frequentava lá. Infelizmente a esposa dele veio a falecer, hoje não frequenta mais. Perfeito. E o mais importante é que esse trabalho voltado para o idoso apresenta uma economia no sistema da finança da prefeitura. Que a pessoa é idoso em atividade, automaticamente, dificilmente ele vai ficar doente, né? Então, tranquilo. E quanto à parte de ceder o terreno, eu creio que vai dar certo, sim. Que depender de mim, eu tenho certeza da Câmara, vocês vão conseguir esse intento. Mais uma vez, parabéns e obrigado, Regis. Muito obrigado, Donizete. Obrigado, Regis, pela sua presença. Quando precisar, essa tribuna estará à disposição de Vossa Senhoria. Está inscrito para fazer uso da tribuna livre? Andressa Del Bianco, encontra-se junto de nós? Ah, tá, por favor, tem o pastor Otávio Pinheiro para acompanhá-la até a tribuna, você que vai falar sobre a clínica de recuperação DC9. Bom dia a todos. Bom dia, Andressa. Você tem 10 minutos para fazer a sua explanação, fique à vontade, tá? Meu nome é Andressa Del Bianco, eu sou assistente social da comunidade terapêutica Desafio Cristão Nova Vida. A gente tem um trabalho de reabilitação de dependentes químicos e nós sentimos, por atender muito morador de rua, a gente sentiu a necessidade de um retorno deles para a sociedade. Então, nós queremos pleitear uma casa de comodato para fazer essa ressocialização em meio urbano. Nós temos demanda, temos equipe de trabalho, só não temos espaço para começar, no momento. Então, nós somos uma entidade que tem utilidade pública, temos 2 convênios, nossas vagas são todas sociais, e eu conto com o apoio de vocês para conseguir esse espaço. Tem a palavra, pastor Otávio Pinheiro. Presidente, quero agradecer a presença da Andressa e também da Josiane. Elas vieram ao meu gabinete ontem. Primeiramente, parabenizar, viu, Andressa, pelo trabalho que vocês fazem na recuperação tanto do dependente químico quanto também dos moradores de rua. E elas reportaram, presidente, que o que acontece? A instituição recebe, encaminhado pela prefeitura, pela secretaria, o morador de rua que precisa ser tratado, que precisa dos cuidados da clínica. Só que depois de 6 meses estando na clínica,
falta um complemento por parte da prefeitura na sequência desse tratamento. Porque o morador de rua que é retirado da rua depois de 6 meses, ele precisa ter uma sequência nesse tratamento. E é essa sequência, né, Andressa, que está faltando. Está faltando essa sequência. Porque a gente faz um trabalho com eles de 6 meses e após esses 6 meses a gente tem que retornar eles para a rua, por não ter uma política que acolhe esse morador. Não adianta, o trabalho acaba, no meu entendimento, aí acaba ficando prejudicado, porque voltar para a rua não é a melhor opção. Não. Então nós vamos buscar junto à Secretaria de Ação Social. Ontem mesmo eu consegui falar com o Vanderlei, que vocês viriam aqui, e para a gente criar alguma política, algum serviço público que possa dar essa sequência do encaminhamento para o trabalho, para o retorno para a família, alguma coisa que a prefeitura possa fazer para poder garantir a eficácia do trabalho que foi realizado por vocês, tá bom? Mas nós vamos marcar com o secretário e vamos levá-las lá e vamos cobrar para que a prefeitura possa dar esse apoio para vocês e para as outras instituições também, Cacá, que trabalham fazendo essa mesma prestação de serviço. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Andressa. Pastor Otávio Pinheiro. Quantos estão inscritos para fazer uso da tribuna, Excelência? 3 vereadores. Tá, tem a palavra, vereador Pastor Otávio Pinheiro, 10 minutos com a quarta. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente. Senhor presidente, agradecemos aqui a presença do pessoal que está conosco nesse momento e saudar aqui os nossos companheiros vereadores, vereadora Cristina, também os internautas. Aproveitar aqui a presença do Marcelo Reis. Tem 2 assuntos aqui, Marcelo, para Marcelo Reis. Primeiramente, na sua pessoa, parabenizar a Santa Casa de Franca pela competência na gestão do AME de Franca, porque estou vendo a notícia aqui no Diário da Franca que a Santa Casa assumiu o AME de Taquaritinga. Isso demonstra a competência, a seriedade que a Santa Casa vem administrando o nosso AME. Senão, se não fosse modelo, não teria a oportunidade de assumir também Taquaritinga. Então, parabéns à nossa Santa Casa por estar gerindo o AME lá de Taquaritinga. Eu quero destacar aqui uma matéria do Comércio da Franca, publicado no domingo, aonde a manchete diz o seguinte: com fiscalização e lombadas, mortes no trânsito despencam. Uma redução, presidente, na ordem de 34%. Franca tem um trânsito que mata. Então, essa iniciativa da prefeitura em colocar fiscalização, lombadas e lombofaixas, merece os nossos aplausos, né? Eu fico muito triste quando abro o jornal ou ouço o rádio pela manhã e nós somos informados da morte de pessoas no trânsito. Eu estava com meu sogro semana passada no pronto-socorro, quando fui chamado a atenção pelo pastor Roberto, Claudinei. Pastor Roberto, do Aviação, a mãe dele foi vítima de atropelamento, a irmã Cleusa, na Avenida Brasil. Correia, atravessando sobre a faixa de segurança, e um cidadão de caminhonete atropelou, machucou muito a irmã Cleusa. Não sei se ela está ainda hospitalizada, mas a gente tem que enaltecer
o trabalho que a Prefeitura vem fazendo com a implantação de lombofaixas e lombadas, na maioria das implantações, reivindicações da população através dos vereadores dessa casa, né? Então, sem dúvida nenhuma, um trabalho que merece todo o nosso destaque. Eu estive essa semana em Barretos e também em Ribeirão Preto, aonde eu fui acompanhar de perto o que esses dois municípios vêm fazendo, primeiro, na arrecadação do imposto de renda para o Conselho da Criança e também do Adolescente. Me surpreendeu saber que Barretos arrecada 64 milhões do imposto de renda em doações do país todo para o fundo dos direitos, tanto da criança como do adolescente e também do idoso. Então, o hospital, a Fundação Pio XII, tem lá uma equipe que trabalha durante o ano todo buscando essa arrecadação e conseguem arrecadar essa cifra tão importante de 64 milhões, Cacá. Eles conseguiram esse ano. E todas as instituições contempladas já receberam recurso, inclusive sem necessidade de chamamento público, e não houve necessidade nem de passar projeto pela Câmara, né? Diz que lá tem um decreto feito pelo prefeito anteriormente. Conheci o prefeito de Barretos, viu, Adermes? Prefeito de Adermes, Guilherme, deputado. Não, eu estou dizendo que conheci o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, jovem ainda, rapaz. Ah, ele é de Franca? Rapaz, que dinamismo, moço com 30 e poucos anos, já está no segundo mandato, e me chamou a atenção, além de ser uma cidade modelo, viu, Marcelo? Quero conversar com a Santa Casa, vamos falar com o Chimeonato e com você, porque se Barretos hoje, com o Hospital do Câncer que tem, arrecada 64 milhões de doação do imposto de renda, quem sabe a gente pode começar um trabalho aí. Eles disseram para mim, pastor, mas lá vocês têm tantas empresas, tantas indústrias, vocês podem fazer um trabalho lá de arrecadação, de doação do imposto de renda para o município. Agora, me chamou a atenção a visita em Barretos. A hora que nós chegamos em Barretos, até queria que o presidente Marco Garcia estivesse aí, nós começamos a procurar na rua moradores de rua. Passamos num semáforo, passou no outro, vai na prefeitura, no centro, roda tudo ali, e nós não vimos morador de rua. E eu tinha uma audiência com a secretária Carmen, que é justamente da ação social. Falei, Carmen, cadê os moradores de rua de Barretos? Ela disse, pastor, depois que nós fechamos o Centro Pop, nós chegamos a ter 400 moradores de rua. Hoje, Barretos tem 50, 60. E eu falei, não, onde que estão esses moradores de rua? A hora que eu fui almoçar, vi lá uma meia dúzia deles na praça central da cidade. Mas Barretos conseguiu fechar o Centro Pop, acabar com o Centro Pop, falar com o Ministério da Saúde, mas vocês têm certeza? Falou, nós queremos devolver o serviço, nós não queremos mais. E olha que Barretos tinha tudo para ser uma cidade com o maior número de moradores de rua, por dois motivos. Primeiro, o Hospital do Câncer, que vai aquele fluxo de gente muito grande, com família, com pessoas carentes, aquela coisa toda, e o povo fica lá na porta do hospital pedindo esmola. Mas a vigilância lá é 24 horas por dia. Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, chegou na rodoviária, já é abordado
pela assistente social, o que o senhor veio fazer, o que o senhor precisa, o que o senhor deseja, e aí faz toda aquela investigação, e se o camarada veio para pedir, né? Agora, o outro fator que contribuiria para que Barretos fosse uma cidade com grande quantidade de moradores de rua, é a festa do peão. A Carmen me informou que eles chegam lá 2 meses antes da festa e vão embora 2 meses depois. Mas muitos vão com a intenção de ficar. Mas lá não tem Centro Pop. Centro Pop fechou, acabou. Lá tem uma casa de passagem. E morador de rua em Barretos que vai para a casa de passagem tem que trabalhar dentro da casa de passagem. Tem lá uns artesanatos, coisa chique, né? Eles fazem artesanato de tambor, de pneu, daquelas madeiras que é utilizado no transporte como é que chama aqueles engradados lá? Pallets, um negócio assim. Então, na casa de passagem, morador de rua não fica parado. Tem a horta, tem os trabalhos artesanais e tem que trabalhar, né? A camarada fica lá no máximo 2, 3 meses e Barretos fazendo esse trabalho com excelência. Não tem mais do que 50, 60 moradores de rua na cidade de Barretos. Então, achei muito importante, passei todas essas informações para o secretário de Ação Social, Vanderlei Tristão, né? Ribeirão Preto, tive em Barretos e tive em Ribeirão. Ribeirão Preto fez o chamamento, mas me chamou a atenção que no repasse do imposto de renda para as instituições, eles parcelaram em 12 pagamentos. 12 parcelas. Então a instituição recebe o recurso, presta conta. Recebe o recurso, presta conta. E diz que não tem nenhum problema o recurso oriundo do imposto de renda desse ano ser repassado para a instituição de forma parcelada, né? Então tive com o presidente, quero aqui agradecer o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, doutor Wellington, que foi quem me recebeu lá, também a dona Marlene, e o prefeito Duarte Nogueira, que também prontamente fez todos os encaminhamentos ali, para que nós pudéssemos ser recebidos e buscar essas informações. A lei, lá em Ribeirão Preto, é a mesma lei daqui, né? É a mesma lei. E as instituições receberam o recurso dos direitos da criança e do adolescente, me parece que foi repassado em maio. E agora eu participei da cerimônia, onde repassou o recurso dos direitos do idoso para as instituições que trabalharam, que buscaram esse recurso. Através do chamamento, eles conseguiram contemplar as entidades que buscaram esse recurso junto aos contribuintes. Muito obrigado, presidente. Peço para o nosso secretário que faça a chamada do próximo vereador para uso da tribuna. Adermes Marini Júnior. Vereador Adermes Marini, do PSDB, 10 minutos com as partes. Senhor presidente, meus nobres colegas vereadores, vereadora Cristina Vitorino, público aqui presente, saudar o pessoal da velha guarda novamente aqui na Câmara, importante. Eu queria, Regis, vocês incentivarem o pessoal vir à Câmara Municipal, conhecer o trabalho que é feito, as propostas que são apresentadas, para a gente poder dar as mãos e ser útil para a comunidade. Da mesma forma, a velha guarda faz um trabalho para a terceira idade, eu tenho certeza que a terceira idade nós podemos, junto, trabalhar para alguns projetos na cidade, que eu sei que vocês fazem isso. Mas incentivar, sempre ter um grupo da velha guarda estar presente aqui, acompanhar o trabalho, ver o que a Câmara está fazendo. Nós, políticos, nós precisamos de fiscalização, nós precisamos de ideias, nós precisamos de sugestões, nós precisamos de críticas. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Então, sejam bem-vindos todos aqui. Pegar um gancho na fala do pastor Otávio. Pastor, semana passada eu parei no semáforo e tinha, antigamente a gente vinha tinha 3, e isso não é culpa do atual governo não, viu, Nirley? Em relação ao número de moradores de rua.
E eu tinha que parar logo em seguida, e uma pessoa aqui de Franca me viu que eu estava ali, eu tinha perguntado até para a pessoa que me pediu de onde que ele era, de Avaré, estava aqui estava pedindo no semáforo. E uma pessoa, não vai se identificar porque ele é muito conhecido aqui em Franca, ele fez a seguinte sugestão que eu quero colocar como sugestão para a gente debater e discutir. Isso que foi colocado pelo pastor Otávio em relação a outras cidades, nós precisamos fazer com que as pessoas, moradores de rua, eles tenham um emprego. Porque o importante não é para a gente saber quantas pessoas estão sendo atendidas, mas quantas pessoas, um governo eficiente, quantas pessoas estão saindo dessa condição de morador de rua. E a gente precisa buscar alternativas. E essa pessoa deu uma sugestão, se ela depois autorizar, ele falou, ele conhece muito o legislativo. O Laercim fez uma lei que proíbe a entrega de panfletos nos semáforos. Por que não qualificar essas pessoas que ficam no semáforo e falar, você vai ganhar um dinheiro e vai entregar ali o panfleto? Foi uma sugestão que eu quero discutir com muito, eu vou fazer uma indicação, foi uma proposta que houve essa discussão há muito tempo atrás, e é uma sugestão do município. Não sei se é boa ou se é ruim. Se essa pessoa depois autorizar, por que não ter essa discussão da pessoa que fica ali, fica com coletim, fazer a entrega de panfletos de supermercados, promoções, essa pessoa se qualifica, tira o MEI, microempreendedor lá individual, que é possível. São Paulo eles estão fazendo isso para outras atividades, outros trabalhos, até prestando serviço de plantio de árvore, fazendo consertos de calçada na rua. Mandei uma mensagem para o Bruno Covas, que é o vice-prefeito de São Paulo, para a gente poder discutir a qualificação das pessoas e fazer com que elas saiam. Quem recebe esmola fica a vida inteira recebendo esmola. Nós queremos que essas pessoas tenham uma oportunidade de inserir no mercado de trabalho, ter sua independência e sua autonomia. Não sei se a ideia é boa, mas gostaria de estar discutindo aqui, viu, pastor? Quem sabe, até falando com o Laercim, que é o autor da lei, e levar esse debate com muita transparência, que foi uma sugestão do munícipe. Depois eu vou perguntar para ele se eu posso falar o nome dele, a ideia não é minha. Por que não essas pessoas ficarem no semáforo entregando panfleto? Quem quiser receber um panfleto promocional, seja de supermercado, seja de uma drogaria, enfim. Então, permite a parte? Sim. Sem dúvida nenhuma, uma ideia excelente. O problema é que o morador de rua, na grande maioria das vezes, quando você fala de oferecer trabalho para ele, ele vai embora, né? Agora, eu acho que é a estratégia que Barretos usou, porque lá na casa de passagem ninguém fica à toa. Lá tem a horta, tem os trabalhos artesanais, e eles vão para lá e tem que trabalhar. Agora, quando fala que tem que trabalhar, o camarada vai embora depressinha, né? Vai embora depressinha. Mas, se for implantado algo parecido com o que Vossa Excelência está falando, eu acredito que nós vamos conseguir ajudar aqueles que querem ser ajudados e reduzir essa população de rua que muitas vezes só quer ficar aí criando problema e dificuldade. Obrigado, pastor, porque eu acho que o importante é nós qualificarmos e fazer com que essas pessoas saiam da mendicância. E aproveitando, eu queria parabenizar, todo mundo sabe que quando tem que criticar, critico, quando tem que elogiar, elogio. Primeiro, sou favorável a essa campanha que o executivo, que a prefeitura está fazendo. Não dê esmola, indique um caminho. Primeiro, é isso que nós estamos debatendo aqui. Segundo, sábado eu estive no centro, 2 ações que eu vou falar. Eu vi o pessoal da prefeitura nos semáforos, entregando, abordando as pessoas. Eu estava ali em frente à igreja. Então, eu queria parabenizar a ação da Secretaria de Desenvolvimento Social, o Tico e toda a sua equipe. Estava na rua, eu vi sábado, estava lá nas esquinas, um colete amarelo, entregando. Então, eu queria registrar aqui, parabéns, é isso mesmo, a gente tem que sair do gabinete. Acho que até nós, vereadores que acreditamos nessa proposta, também dar os braços à prefeitura e vamos juntos. Eu me proponho, ao sábado, conscientizar a população, como foi colocado aí pelo pastor Otávio.
as pessoas começam a ter uma conscientização da lombofaixa de parar. Tem visto isso, por isso que eu queria até parabenizar o Rotary Day no sábado, foram à rua para falar da importância da faixa de pedestre, e nós temos que sair para o gabinete. Sábado eu tive nesse evento do Rotary, e queria parabenizar todos os Rotary, meus companheiros do Rotary de Franca. Quem não viu, está até uma foto minha no Facebook, eles fizeram uma mão, pare, né, conscientizando a importância da parada, e que as pessoas, quem tem a preferência na faixa de pedestre é o pedestre. Em Brasília, eu morei lá quase 6 meses, no momento que eu assumi o mandato de deputado federal, então eu falo que Brasília é uma terra de louco, mas lá você põe o pé né, o Henrique vai muito lá, você coloca o pé na rua, todo mundo, o Marcelo, eles param, você não precisa nem ficar aguardando, e as pessoas respeitam. O povo de Franca é um povo ordeiro, disciplinado, e eu tenho certeza que a gente pode avançar, viu, Nirley, nessa campanha e fazer com que as pessoas se conscientizem. E vamos, sábado, quero estar presente já junto com o pessoal do Rotary novamente, fazendo a campanha de rua lá da faixa, e me coloco à disposição até para a gente ouvir a comunidade, se essa ideia é boa. Vamos fazer com que o morador de rua, no mesmo tempo que nós estamos entregando ali o panfleto para conscientizar em relação à esmola, mas que nós possamos discutir, ouvir a comunidade, o que acha de qualificar essas pessoas, fazer com que elas possam entregar o seu panfleto. Parabéns, viu, Neuzinha? Manda um abraço para todo mundo. Neuzinha também está aqui presente, estava lá que eu estava vendo, ela filmando, acompanhando, e é isso, a importância. Hoje o governo tem que ser transparente, uma ação que é feita, colocada na rede social, divulgando, você motiva outras pessoas, você consegue fazer com que a sua informação chegue para um número maior de pessoas. Queria parabenizar também os organizadores do Outubro Rosa, foi uma lei da minha autoria, 2013, nós aprovamos aqui na Câmara Municipal. Foi uma das primeiras cidades do Brasil a colocar o Outubro Rosa como uma campanha de conscientização do câncer de mama. E no sábado eu também estive presente junto com o pessoal do IANSA na praça. Eu ia trazer a camiseta, eu falei até que ia expor a camiseta, só que ela ficou no outro carro. E parabenizar o pessoal do IANSA, o pessoal do Rotary que estava lá presente, parabenizar o pessoal da Ideia Fixa que voluntariamente organizou o 2º Outubro Rosa, aquela corrida, várias pessoas voluntárias, e é isso, a campanha ela tem que ter informação, porque é simples, a pessoa, é muito mais fácil ela prevenir do que depois ela passar por todo um tratamento no Hospital do Câncer. E também, domingo agora, sábado e domingo, um evento muito legal, que eu gostaria de compartilhar com os novos colegas vereadores, com a população francana, Unifacef. A Unifacef que é a maior produtora de capital intelectual da cidade de Franca e da região. Eles fizeram um evento muito legal, com apoio da Prefeitura Municipal, estava lá o prefeito Gil Souza, estava lá o Tiago Comparini, que é do setor de TI, e o pessoal, nós já estávamos conversando, eles fizeram 24 horas de um desafio social, onde que 7 equipes do curso de tecnologia foram desenvolver aplicativos para o poder público. Esses aplicativos foram sugeridos pelo setor de TI da Prefeitura Municipal. Então tinha lá consultas, fila de cirurgia eletiva, tem um aplicativo que é o Cidadão Online, que é uma ideia que nós apresentamos junto com o pessoal da FATEC há 3 anos atrás, que ele vai envolver o cidadão está andando na cidade de Franca, ele vê um buraco na rua, ele pode fazer uma foto, encaminhar para a prefeitura é notificada, isso faz com que a informação, a inovação chegue ao poder público. Nós precisamos queimar a etapa. Não, é inconcebível você imaginar que uma pessoa saia lá do fundo do Jardim Santa Bárbara, pegue 2 ônibus, vá até a prefeitura para fazer um requerimento, porque ela precisa de uma poda de árvore, precisa melhorar a iluminação da sua rua, sendo que hoje você tem esses aplicativos para facilitar, inovar e dar uma resposta mais rápida para a população. Então, parabéns à Unifacef, as 7 equipes que
concorreram, combinei com o Zé Alfredo e com o pessoal da Unifacef, nós vamos trazê-los aqui para fazer essa apresentação, porque eu já tinha sugerido um aplicativo que nós vamos lançar no próximo mês, que é um aplicativo para acompanhar o trabalho do vereador. A pessoa escolhe um vereador, no caso, para fiscalizar. Quero ser fiscalizado, quero ser questionado, quero receber ideias e quero receber sugestões. E para finalizar, está aqui o André Zabo, está havendo uma discussão muito grande aí, principalmente mais entre os funcionários públicos, em relação ao projeto dos fiscais, dos ambulantes. E eu falei para o André, eu não apoio, e ele também não está fazendo questão de que seja no regime de urgência, para a gente poder debater com muita transparência, com muita tranquilidade. Nós precisamos resolver essa situação junto com o Executivo. Seria uma irresponsabilidade falar, nós vamos votar contra. Tem várias questões no projeto que podem ser melhor esclarecidas para que possamos fazer uma votação aí consciente e que venha a dar o resultado para a população. Então, sugeri ao André, não é obrigatório fazer uma audiência pública, mas possamos debater, que as pessoas, principalmente da prefeitura, várias pessoas têm nos ligado, não vou procurar o Cacá, uma pessoa me telefonou ontem, eu estava em São Paulo, nós já reunimos com o Cacá, ligaram para o Marco Garcia, ligaram para várias pessoas. O projeto é isso, vamos debater, né? De repente o projeto pode ser um pouco melhorado, ou a sugestão de repente não cabe no projeto, mas que possamos discutir com transparência para a gente votar com muita responsabilidade. E o prefeito ontem apresentou a sua defesa e sempre visando a transparência, nós vamos já reunir hoje às 11 horas, porque foi apresentado na defesa do prefeito várias questões técnicas jurídicas. Então foi combinado com o Della Mota e com o Roizinho, nós vamos reunir hoje, vamos encaminhar para o jurídico da Câmara, para o jurídico analisar a parte jurídica da que foi apresentado pelo prefeito pela SEI, e depois, com base nas informações e na análise técnica, nós possamos dar continuidade o que nós vamos fazer. Mas como foi uma peça que ela questiona muito termos jurídicos e o trâmite dessa comissão, então nós vamos aqui, já quero compartilhar com os colegas, já falamos com o Della Mota e com o Roizinho, nós vamos já encaminhar para o jurídico dar um parecer para nós. Então a reunião é logo após, ao término dessa sessão, é apenas um encaminhamento para o jurídico. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Qual que é o próximo? Correia Neves Júnior. Tem a palavra o vereador Correia Neves Júnior, 10 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quem acompanha a gente pela TV Câmara também, somos surpreendidos na última sexta-feira com uma liminar deferida pelo Tribunal de Justiça que suspendeu, até onde dá para entender, porque não é um despacho muito claro, os efeitos da lei das emendas impositivas. É uma decisão bastante, digamos, difícil de ser entendida, porque o texto mesmo, o desembargador no texto, ele é um pouco, digamos, nebuloso, não dá para entender. Para mim é pacífico que, nesse instante, estão suspensas as emendas de 2018 e quaisquer outras que vierem a ser feitas, o que me leva a uma dúvida, inclusive, sobre a questão da LOA, né, já que foram derrubados os vetos ao PPA e à LDO, em tese para incluir e ratificar na LOA, mas nesse instante, porque das poucas coisas que é clara no despacho do desembargador, é que ele torna sem efeito o artigo da lei orgânica do município que institui as emendas impositivas. Se está sem efeito hoje, como nós poderemos incluir na LOA emendas fundamentadas numa lei cuja eficácia está suspensa? Claro, tudo isso pode mudar, mas esse é o efeito da liminar hoje. Além disso, ele concede lá um efeito ex nunc também,
isso é um termo jurídico que diz que ele vale a partir de agora, né? Ele não retroage, e aí a gente não entende direito por que ele fez isso. No meu entendimento pessoal, de curioso, ele fez isso para evitar que as entidades como a Santa Casa, que receberam emendas impositivas, fossem eventualmente obrigadas a devolver. Então, ou seja, quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, não recebe. Lembrando sempre, até o julgamento do mérito, né? Isso é uma liminar. Mas não dá, tem gente que entende que não, que está valendo as emendas de 2017. Enfim, é uma discussão, tanto o Executivo quanto o Legislativo vão apresentar embargos para pedir esclarecimentos da extensão da decisão do desembargador. Mas eu trouxe esse assunto porque eu acho importante que cada vereador, quando senta para votar, e eu tenho certeza que os colegas fazem isso, o façam de acordo com a sua livre convicção. Porque no direito, uma opinião nunca é definitiva. Eu fico, às vezes, vendo um colega ou outro, mas preocupado em se fiar em pareceres. O que disse o jurídico, o que disse aquilo. Sempre o que disse um jurídico pode ser contraditado por outro. Sempre. Sempre. E está aí a prova. Olha, nós passamos meses, e não é que, na hora que foi para a Justiça, o desembargador do Tribunal de Justiça viu o entendimento diverso e considerou inconstitucional um dispositivo da lei. Aí podem até falar, agora nós vamos corrigir rapidinho esse dispositivo, e aí perde o objeto e fica tudo certo. Porque não há perda de objeto em ADIM. Mesmo que você corrija, a ADIM prossegue. Portanto, nós estamos realmente amarrados nesse instante. E aí, o que eu sempre lamento, quem perde é a entidade na ponta, que precisa do dinheiro, precisa do recurso, precisa da verba, e a gente está com enorme dificuldade em fazer esse recurso chegar. Essa é o meu grande lamento, porque enquanto a gente discute, o judiciário não é claro, a entidade fica sem dinheiro, isso que a gente precisava resolver. Precisava dar um jeito desse dinheiro chegar. O prefeito tem dito que não é contra a destinação de recursos para as entidades, que já pagou mais de 40 milhões, então, mais uma vez eu digo, se não quer fazer via emenda impositiva, faça via o que quiser, né? Faça o que quiser, mas mande o dinheiro para as entidades, que é o que nós precisamos fazer chegar, nós precisamos fazer o recurso chegar lá. O caminho pode ser qualquer um, né? Desde que o recurso chegue até que a gente possa entender melhor como é que vai ficar essa questão, já que especificamente foi atacado o artigo da Lei Orgânica do Município, que faz a destinação das impositivas sem respeitar os 50%. Isso tinha que estar expresso na lei. Mas eu lembro, trouxe esse assunto fundamentalmente por isso. Não podemos, sob pena de cometermos injustiças em algum momento, nos fiar apenas em pareceres. Parecer é importante, ele ajuda a trazer uma reflexão, mas ele sempre pode ter uma opinião contrária, porque no direito nada é absoluto. Sempre pode ter uma opinião contrária. Então o vereador deve votar sempre de acordo com a sua livre convicção. Essa sim é a que determina a razão de ser da sua cadeira, do seu assento, dos votos que ele recebeu, da confiança que foi dada pela população. Nesse caminho, eu também queria dizer, o vereador Adermis Marini, que preside a comissão processante, trouxe essa questão. Analisando ali a peça que foi disponibilizada ontem no SGL, me chamou a atenção os inúmeros apontamentos de dificuldades formais, né, erros formais na instalação da comissão processante. Acho prudente a medida de Vossa Excelência de encaminhar para o jurídico, mas, sobretudo, porque existe uma dificuldade, não é uma dificuldade, mas uma percepção na população de que se trata de uma comissão de inquérito. E a comissão processante não é de inquérito. Os membros da comissão processante não são inquisidores, eles são juízes. E é por isso que eu disse lá atrás que talvez, né, e no meu entendimento foi precipitado a instalação de uma comissão processante. Que a comissão processante é quando os fatos não são mais duvidosos, é quando você tem uma convicção e você vai julgar, perde ou não perde o mandato. Por exemplo, a comissão processante não pode ouvir testemunha, não pode fazer investigações. A partir do momento que ela foi instituída, os seus membros são juízes, juízes que vão tecer uma opinião sobre aquilo, né? Vão dar o seu juízo. Então, é muito complicado, e eu vi lá, acho que mais de 10 itens de questionamentos sobre o rito de instalação da comissão processante. Acho prudente a medida de Vossa Excelência, eu espero que eles sejam dirimidos e confio
no bom senso dos membros da comissão, para trazerem a sua opinião aqui no prazo de 10 dias, expira acho que segunda da semana que vem, 5 dias, né? Expira segunda da semana que vem, com a recomendação de prosseguimento ou arquivamento, e a partir daí nós vamos saber quais os desdobramentos que virão. Mas eu acho importante isso, e ter em mente isso com clareza, até para a gente não ser cobrado pela população num outro momento. Comissão processante não investiga, processa. E aquele que processa não pode investigar, porque senão ele vira um super, né? Ele investiga, ele acusa, ele processa, ele julga. Não pode. Quando é processante é julgamento. O julgamento é uma outra instância, é uma instância final. E é importante ter tudo isso em mente. Também gostaria de falar sobre uma questão adicional, que é essa do projeto que topei com o André Zabo aí, fiscal, decente, correto, corajoso. Fecha boteco na periferia, mas fecha bar na Avenida Champanhar. Esse é corajoso. Então, meu respeito ao André Zabo. E eu vejo uma outra questão. Ele está defendendo o projeto, acho prudente que ele defenda também a discussão. Fico orgulhoso, né, por essa postura, mas eu acho que a gente tem uma outra questão para olhar ali. Eu acho que no afã de resolver esse problema que se arrasta e que ensejou a comissão processante, por exemplo, está muito focado nos ambulantes. E a pergunta que eu fiz para a minha assessoria, e já discuti com o gabinete, é que não fala das demais posturas. E isso é que me chama a atenção aqui. Aquela decisão estapafúrdia, no meu entendimento, da Justiça do Trabalho, de 2016, que tirou os fiscais de posturas da função de fiscalizar posturas, ela criou um vácuo. Porque, afinal, o que são as posturas? É o som alto, é a fila em banco, é o lixo, é tudo aquilo que rege a nossa relação com o município. A ação foi motivada pela fiscalização dos ambulantes, lá atrás. Os fiscais de posturas não queriam fiscalizar ambulantes. E encontraram guarida na Justiça do Trabalho que disse, ok, vocês estão certos, não precisam fiscalizar posturas. Então, o fiscal de posturas não fiscaliza posturas, fiscaliza só posturas em edificações, apenas naquilo que é construção. O que não é construção, não é posturas. Aí ficou aquele caminho, vai para rendas. Não, mas rendas não pode também, porque não tem pertinência, então não foi para rendas. Aí, então vamos usar a guarda. Não, também não prosperou. Então o caminho escolhido foi fiscal sanitário. Na leitura do projeto, que é complexo, nós não encontramos nenhuma referência além dos ambulantes. Portanto, já que nós vamos nos debruçar sobre uma questão complexa, já que há aumento de ganhos previstos para os fiscais, nós precisamos de uma vez por todas definir não apenas quem fiscaliza os ambulantes, mas quem fiscaliza as posturas. Quem serão os fiscais de posturas? Porque nós temos que entregar para ele essa atribuição. Afinal, a gente tem a fiscalização do som alto, das filas em banco, isso para ficar em algumas, né? E inúmeras outras posturas que precisam ser fiscalizadas. Porque não adianta a gente fazer lei e esbarrar na inexistência de fiscais no poder público, ou na inexistência de competência legal dos fiscais no poder público. Então, já que nós vamos resolver, já que nós vamos deliberar, já que o Executivo tomou a iniciativa de fazer isso, já que nos compete emendar ou não, ou recusar ou não, que a gente faça também, tendo em mente que nós precisamos resolver todas as posturas, porque não pode ficar sem fiscalização. Parte concedida? Peço a parte, vereador. Por isso que eu sugeri, embora não seja obrigatório, até falei para o André Zabo, semana passada, a gente poder debater, porque o que eu recebi de ligações esses dias, de funcionários da prefeitura, essa questão, nós aprovamos leis municipais aqui, em relação aos bancos, quem vai fiscalizar? Não tem fiscalização. Não tem, a lei não contempla isso. Então, isso ser debatido, para que nós façamos o nosso papel também, de apontar, fazer, no caso, as emendas, e que isso possa ser resolvido. Então, eu espero que possamos ter essa audiência, que embora não seja obrigatório, mas nós tomarmos essa iniciativa para colhermos ideias, sugestões e apresentar um projeto que as emendas que ficaria aí alinhada com todo mundo para a gente resolver esse problema da cidade de Franca. Acho perfeita a sugestão, concordo em gênero, número e grau, só nós precisamos fazer tudo isso num ritmo razoável, porque afinal de contas
alguém está sendo processado e julgado por não cumprir um dispositivo e nós não podemos nos valer da demora desse dispositivo para complicar ainda mais a situação. Tenho certeza que Vossa Excelência vai contribuir muito, assim como os colegas vereadores. Eu tenho essas sugestões, eu acho que é importante incluir no pacote. Eu acho que o aumento da remuneração, em algum nível, vai acontecer, até para diferenciar do que eles faziam, que foi a base da reclamação das posturas, né? A gente não ganha, a gente nunca fez isso, não vamos fazer. Tem que fazer. Agora, é importante que a gente já resolva, porque senão depois, fiscalizar fila em banco, eu quero um adicional também. Fiscalizar lixo na rua, eu quero um adicional também. Aí não tem fim, né? Nós precisamos resolver o problema dos fiscais de posturas, e de preferência já mudar o nome dos antigos fiscais de posturas, sejam fiscais de edificações. Aí fica claro, tem fiscal de edificação e fiscal de postura. Para encerrar, Excelência, que meu tempo já estourou, eu queria só avançar ainda mais a notícia boa que o pastor Otávio comentou, que foi a manchete do Comércio da Franca, que trata da redução dos acidentes, e dizer que o número é ainda melhor do que aquele trazido pelo pastor Otávio. 34% foi a redução no número de acidentes, mas 50% foi a redução no número de mortes, no comparativo de 2 meses, julho e agosto. Então, pode gostar ou não gostar de lombada, pode achar caro ou barato, mas a verdade, nua, crua, reta, é que ela derrubou o número de mortes. Não um pouco, mas pela metade. Morreu metade das pessoas que historicamente costumam morrer nesses meses, graças, na opinião da Polícia Militar, a 2 coisas. Os 3 radares móveis que estão pela cidade aumentaram a fiscalização, e as lombadas, que na prática reduziram a velocidade, com a redução da velocidade, reduziram o número de acidentes, e com isso, reduziram o número de mortes. Então, cumprimentar o Executivo pela iniciativa, pela coragem, e que ele não arrede pé diante de eventuais críticas que fazem parte da vida democrática, mas que continue fazendo lombadas com critério, com transparência, mas com coragem também, porque funciona. Obrigado, Excelência. Esgotadas as matérias. Realmente eu concordo com o vereador Correia Neves Júnior a respeito das lombadas, mas eu acho que teria que ir além. Se nós observarmos, os motociclistas estão furando o sinal vermelho demais. Se não for, a câmera não pega. Principalmente na rotatória do bairro São Joaquim, é um lugar que eu passo com uma certa frequência, mas a gente vê na cidade toda. É o único. Eu fico olhando os mototaxistas, porque essa multa é gravíssima e ela suspende a CNH. Uma parte, Excelência. Pois não, Excelência. Até eu ia citar, mas eu já tinha estourado o tempo. Nós demos no rádio, comentamos, semana passada, um motociclista flagrado na Avenida São Vicente a 150 km por hora. Eu vi no Facebook isso. 150 km por hora. Né? Como é que você vai falar que você não tem que multar um infeliz desse? Né? Na verdade, um potencial assassino. Né? E Vossa Excelência disse, eu só, para encerrar aqui, que a gente que viaja muito, que vai a São Paulo, tem uma das coisas que mais me apavora em São Paulo, nas marginais, ou em qualquer avenida movimentada, se dirigir com os motociclistas passando dos 2 lados e chutando o retrovisor dos carros, né, para abrir espaço na pancada. E, pasme, Vossa Excelência, eu comecei a identificar isso em Franca também. 2 vezes nos últimos 10 dias, né, motoqueiro passando, querendo furar ali entre o meu carro e o carro que estava do lado, chutando o retrovisor, dando pancada para abrir espaço. Não é possível. O caminho para isso é multa, cassação da CNH, punição efetiva, câmera, radar, o que tiver. Mas tem que banir esses irresponsáveis do trânsito. Porque a questão do radar vai trazer uma impopularidade com os infratores, somente. O engraçado é que nós, quando nós somos multados, é porque alguma coisa fez. Está falando celular, está sem cinto, não excesso de velocidade. Porque o policial, ele não vai chegar a simplesmente multar sem motivo. O motorista é que causa o motivo para ser penalizado. Eu vou lá, põe meu carro, não coloco o cartão de área azul, é natural que eu vou receber uma multa. Então, felizmente que as lombadas diminuíram drasticamente o número de acidentados, de mortes, de atropelamentos, etc., mas que precisa ser um pouco mais. Para falar a respeito das impositivas, realmente não houve a suspensão. O que houve é que tem que ter uma simetria entre a Constituição Federal, que é a Lei 85 de 2015, com a nossa
lei orgânica, em que diz, da lei federal, que 50% tem que estar reservado para a saúde. Tanto é que em janeiro foram 705 mil que veio da emenda impositiva para a APAE, 100 mil para os Amigos Solidários e 1 milhão para a Santa Casa. Esse dinheiro foi tirado das impositivas. Então, veja bem, o prefeito alega que houve uma falha, não é isso? Baseado na lei orgânica. Se ele quisesse resolver, ele poderia propor, mandar o projeto dessa casa, alterando a lei orgânica, o artigo 164A do regimento, ou melhor, da LONF, né, da lei orgânica do município. É coisa que nós vamos fazer no período da tarde. Por quê? O desembargador, quando ele recebeu a ADIM, ele não menciona, ele menciona dos 50%, que tem que ter, mas ele não suspende a impositiva. Não, Excelência... Por isso que há dúbia interpretação. Pois não, Excelência. Então, com relação, ele torna sem efeito. Ele torna sem efeito em sede de liminar, né? Óbvio, toda liminar pode ser derrubada, né? Revista, não é mérito, mas em sede de liminar. Até me chamou a atenção a velocidade do julgamento, considerando, eu até imaginei que os advogados da prefeitura tivessem feito algum tipo de despacho pessoal, mas eles não fizeram. Então, no dia 18 é impetrada a ação, no dia 19 sai a liminar. E ele torna sem efeito, o artigo da lei orgânica do município, ele suspende o efeito disso. Então, a partir do momento que ele suspende o efeito desse artigo que cria o orçamento impositivo, nós estamos sem isso, até eventualmente uma reversão da decisão, ou a confirmação dela, se for esse o caminho, não se sabe. Baseado nessa um dos pontos que ele aborda é esse, mas a liminar é baseada nesse ponto. Ele não apreciou as demais justificativas do município, né? Que eu imagino ele fará em sede de julgamento de mérito, imagino. Agora, o que eu quis trazer não era nem... Vossa Excelência acompanhou a minha luta aqui, absoluta pelas impositivas, é filosófica, está acima de partidos da minha participação na vida política, né? Eu acredito nas impositivas. Só que o fato é que, e é isso que eu quis trazer, a gente precisa tomar muito cuidado, todos, com qualquer parecer que venha de qualquer lugar. Porque o nome já diz, um parecer é um parecer. Me parece que é a opinião de um especialista no direito, mas é apenas uma opinião, que sempre pode encontrar uma opinião diversa. E a gente não pode se fiar apenas, e não estou dizendo aqui, o executivo também, qualquer lugar, né? Porque o parecer ele é uma opinião, ele indica para a gente um jeito de ver, mas pode ser que o outro entenda de outra maneira, como foi o que aconteceu com o desembargador agora, Excelência. O que acontece em primeira instância, a pessoa recorre em segunda instância, quando não é uma decisão monocrática, pede por um colegiado, né? Ou a primeira turma, segunda turma, N turmas. Agora, no caso do prefeito, ele não especificou. Na liminar, o prefeito não especifica quais emendas, porque, veja bem, no mínimo é 50%, porque aí uma suposta violação do Pacto Federativo, da PEC 85 de 2015, 86 de 2015, né? Então, o que acontece? Na parte da tarde, da ordem do dia, nós apresentaremos uma emenda para que possa garantir... Agora, imagina uma coisa, se ele alega que não especificou, o prefeito não especifica, e esse 1.805.000 que foi pago das emendas impositivas? É por isso que eu digo a Vossa Excelência que no meu rudimentar entendimento, tal do efeito ex nunc que ele concedeu, antes de tudo, para preservar isso, aquelas que foram pagas, né? Porque ao colocar esse efeito, que é de agora em diante, ele evita a eventual necessidade de reposição ou retirada antes do julgamento do mérito. Porque você já imaginou que loucura? Devolve quem recebeu, aí julga o mérito depois em sentido contrário, volta de novo. Então, é por isso que eu acho que ele foi prudente. Agora, é uma decisão muito rápida. Então, tudo que é feito com rapidez, às vezes, tem um outro problema. Por exemplo, eu fui questionar o executivo, estive na procuradoria, sobre essa questão, mas vocês apensaram ou não as emendas que vocês questionam? E o procurador me mostrou lá, está nos anexos. Acho que Vossa Excelência, o excelentíssimo senhor desembargador não viu, está lá. Então, é por isso que esses embargos vão ser tão importantes, mas de toda sorte, eu acho importante a decisão de Vossa Excelência de colocar para a resolução do artigo, deixando simétrico com 50% hoje à tarde, é um bom passo, mas ele, se fosse uma ação individual,
haveria perda do objeto. Olha, você me processa por uma coisa, eu resolvi a coisa, não há mais processo. Mas no caso de ADIM, não há perda do objeto. A ação liminar continua, porque é um interesse público. Então, de qualquer forma, esse processo ainda é uma situação com a qual nós teremos que conviver e debater algumas vezes, Excelência. Eu entendo, Excelência, no meu rudimentar juridiquês, de que se nós corrigirmos, vai perder o objeto. Porque ele alega, por causa, a 164, não, tá, a DIN, a 164, o artigo 164, letra A, da nossa lei orgânica, que diz que há um conflito não há simetria entre a Constituição Federal e a lei orgânica. Então, a partir daquele momento que o desembargador apontou essa falha, e que se nós fizermos o projeto, ou seja, eu entendo que o prefeito vai pagar as entidades. Agora, no caso de devolver, seria, se o prefeito mandou um dinheiro para a entidade e não deveria, aí a ação é contra o prefeito. E o prefeito deveria entrar com uma ação regressiva contra aqueles que foram beneficiados. Coisa que não vai acontecer, eu acredito que não vai acontecer, agora, porque seria uma estupidez também, né, Excelência? Apenas na sequência do que você disse, aproveitando o momento da sua liberalidade para a gente fazer esse debate, que é sempre importante, e Vossa Excelência tem defendido a necessidade de, apesar dos ritos formais, a gente ter sempre a possibilidade de discutir e dialogar. Eu gostaria muito de ver um instante com o Executivo, dizer o seguinte, olha, vamos resolver esses 2 anos, pela maneira que for, faz a destinação direta do Executivo para as emendas, tanto faz, para que a gente pudesse resolver o problema das entidades. E aí nós teríamos, olha que beleza, 13, 14 meses pela frente para corrigir e fazer adequações à legislação, até talvez reduzindo, talvez 1,2%, considerado o orçamento pequeno de Franca, seja muito, reduzir para 1%, para 0,8%. Eu tenho certeza que os colegas vereadores prefeririam 450 mil que saísse do que 600 que não saem, 400 mil. Eu acho que tudo era possível construir. E eu tenho feito esse apelo ao Executivo para que, vamos resolver o que está aí, separa aquelas que são insanáveis daquelas que a gente consegue corrigir, faz o decreto, a gente aprova em regime de urgência o que for necessário, garante o recurso para a entidade. E vamos trabalhar na construção de uma legislação que possa ser cumprida, né? Ouvindo o Executivo, ouvindo a gente e fazendo isso de maneira que possa dar uma tranquilidade ao longo do tempo, Excelência. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência sempre enriquece o debate. E eu entendo, se 1,2 está calejando o governo, que possamos ser 0,8, 0,6, 1,0, sem problema, porque afinal de contas não vamos ter um embate de oposição com situação para prejudicar não só as entidades como a nossa comunidade. O que precisa ter é um ponto de equilíbrio entre receita e despesa do que é possível e do que não é, e não ficar esse impasse. Pelo menos a entidade fala, você não tem 100 mil, mas você tem 50, ele adequa o plano de trabalho de acordo com os 50 mil reais. Portanto, me desculpe. Portanto, eu acredito que sim, o diálogo ainda é o melhor caminho para a negociação. Na parte da tarde estaremos apresentando esse projeto para que possamos fazer essa alteração na lei orgânica do município e depois encaminhar-se a defesa junto a dessa ADIM que o prefeito entrou, para ver que o jurídico, ou melhor, a justiça, né, vai decidir sobre se paga ou não e se vai acatar essa decisão que deveremos tomar no período da tarde. Às 10h45, dou por encerrado a presente sessão do expediente, convocando os senhores vereadores para as 12 horas para a ordem do dia da 43ª sessão ordinária. Aos nossos telespectadores, aos nossos internautas e os nossos munícipes que aqui acompanharam na manhã desse dia, registra aqui Reginaldo Emídio, que é assessor juntamente com o Xará Marcos, que é assessor e o Daniel Bassi, que é assessor do deputado Roberto Engel. Obrigado pela sua presença. E lá no escritório do deputado Roberto Engel, que está sempre acompanhando as nossas sessões, né? A Udecif, que está sempre aqui através da Rejane, está acompanhando a sessão. Obrigado pela audiência e estaremos às 14 horas. A todos, bom dia.